Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os algoritmos de Datamine no R. A parte avançada aqui, né? Avançada aqui nos algoritmos que a gente está vendo, né? Estamos com os algoritmos de classificação e vamos entrar agora com regras, classificação por regras, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver aqui vai ser o honor, tá? Então, deixa eu só a primeira coisa aqui, talvez fique melhor de vocês visualizarem. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que fica melhor assim, né? O pessoal comentou aí nos vídeos aí que talvez desse um zoom fosse melhorar, tá? Se desse, né, para dar um zoom, então eu vou dar um zoom aqui nos vídeos, aí vocês comentem se tava bom no anterior ou desse jeito, tá? Eu não gosto assim porque corta um pouco do texto aqui, né? Mas enfim. Bom, a gente vai utilizar um conjunto de dados aqui do ICS, tá? Deixa eu mostrar o site para vocês aqui, tá? O CI, uh, Machine Learning Repository, então aqui tem vários datasets, tá? Então o que a gente vai utilizar aqui vai ser esse aqui, o de câncer, aqui, diagnóstico de câncer, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui nos documentos aqui, ó, tá? Então o que a gente vai utilizar vai ser esses dois primeiros aqui, ó, tá? Esse aqui é o conjunto dataset, propriamente dito, e aqui tem umas informações aqui sobre esse dataset, tá? Eu já fiz o download aqui, tá? Então esse aqui é o data, tá? Com o dataset dele, tá? Então ele está todo numérico. E depois a gente tem umas informações adicionais aqui, que é o ponto names, tá? Então a gente pode ver os atributos aqui, pode ver o nome de cada um, o que significa, tá? Então sugiro que vocês deem uma olhada nesses arquivos, tá bem? Como é que eu vou fazer o download? Eu faço o download usando a biblioteca readr, né? E E aí eu uso o readcfsv, tá? E passo a URL do onde está hospedado, tá? Então toda a URL lá do site, tá? Então toda a sua URL aqui, ó. No final vocês acrescentem este nome aqui, ó, tá? E aí vocês vão fazer o download automático do conjunto de dados, tá? Deixa eu importar então aqui esse conjunto para a gente começar, tá? Começar a fazer a importação, aqui ele já importou, tá? Então criamos nosso objeto aqui, ó. Então a gente pode ver aqui que ele foi todo importado, tá? Se não me engano são tá aqui, ó, 698 observações, que seriam as instâncias, né? E a gente tem 11 atributos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou nomear essas colunas, tá? Eu vou nomear conforme esse arquivo a gente tem aqui, ó. Tá? Então a gente tem que o primeiro que é um ID, né? É um ID, depois a gente tem o nome de cada um dos atributos aqui, ó. Então é só pegar esses nomes e colocar na ordem aqui, tá? E o último que a gente tem é a classe, tá? O nosso atributo meta e assim como vocês quiserem utilizar. Eu vou colocar class aqui mesmo, tá? Então, criei aqui o nosso nome para nossas colunas, se visualizarem, agora já está com o nome correto aqui em cima, tá? O que mais que a gente pode fazer aqui? Tá? Para a gente trabalhar aqui com um OnRare, tá? Com uma regra, o algoritmo de uma regra, é bom vocês assim trabalhar com data frame, tá? Então vou pegar todo esse conjunto que a gente tem aqui de diagnóstico, que a gente importou, né? Através da URL e vou criar um data frame chamado diag, tá? Então vou salvar como um data frame, salvou, tá aqui o nosso data frame, tá? Então a gente pode ver aqui que o primeiro é um identificador e o último aqui é a nossa classe, nosso atributo meta, tá? Bom, como o primeiro é um identificador e não nos interessa isso, então eu vou eliminar essa coluna, tá? Então vou tirar a primeira coluna, tirei a primeira coluna, tá? E se vocês olharem aqui no documento, a classe aqui ela é numérica, né? 2 para benigno e 4 para maligno. Para ficar melhor a visualização, tá? Eu vou renomear essas colunas, tá? Então, diag class,
Aí vocês vão abrir colchete, diag class for igual a 2, vocês substituam por beginning, tá? E diag class entre colchete diag class for igual a 4, vocês substituam por maligno, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter de novo. Deixa eu só mostrar para vocês agora como ficou. Ele não... Ah, tá. Vou ter que mostrar o outro, né? Diag aqui. Agora sim. Se a gente vir aqui e olhar agora, ele já está aqui, ó. Benigno e maligno, tá? Então a gente fez a troca aqui para ficar melhor a visualização depois. Eu vou fazer a separação desse conjunto aqui em base de treinamento, base de teste. Então isso aqui eu já comentei com vocês várias vezes, né? De como fazer isso, tá? Deixa eu só botar um set seed aqui também, tá? Então não vou entrar, não vou comentar mais, tá? Então é só utilizar a biblioteca CalTools aqui, tá? E fazer a divisão aqui. Dá um Ctrl Enter aqui, criei as nossas bases de teste e base de treinamento aqui, tá? Para utilizar esse algoritmo ONR, tá? Vocês tem que instalar o pacote, tá? Então, quem não tiver instalado, instale, eu deixei comentado aqui, tá? Como eu já tenho instalado, eu vou só carregar esse pacote. Tá? Carreguei o pacote, vou dar um Ctrl Enter aqui no Help aqui, só para mostrar algumas coisas para vocês, tá? Então a gente tem aqui o nosso Help aqui, ó, e a gente tem como utilizar ele, tá? Então vocês podem chamar a função onWhere, né, usando como uma fórmula aqui em cima ou como um data frame. Neste caso aqui a gente vai usar como um data frame. Se vocês quiserem utilizar como uma fórmula, tem aqui um exemplo de como utiliza, tá? Geralmente quando vocês vão utilizar também, tá? Se vocês não definirem a classe, ele vai pegar a classe meta, né? Ele vai pegar a última classe. Então eu sugiro que vocês, nos algoritmos que vocês forem utilizar, até um padrão, né? Utilizar sempre o atributo meta ou a classe meta como última classe do conjunto de dados de vocês, tá? A gente fez alguns exercícios aqui, alguns exemplos que eles não estavam em última posição, mas fica como dica para vocês, tá? Então, se vocês não utilizarem como fórmula, usar como data frame, ele vai pegar sempre a última coluna, tá? E utilizar como atributo meta. Neste caso aqui vamos utilizar como um data frame, por isso que a gente fez aquela transformação. Então sugiro que vocês deem uma olhada aqui nos parâmetros aqui, ó. Tem várias coisas interessantes e até um exemplo no final aqui que vocês podem utilizar, né? Fazer um experimento com esse exemplo que tem, tá? No nosso caso, então, agora aqui, como eu já tenho separado base de treinamento, base de teste, eu vou criar um classificador. Então, eu vou chamar a nossa função, né, onR, e vou passar dois parâmetros aqui. Eu vou passar primeiro a nossa base de treinamento para criar o nosso classificador. Nossa base de treinamento a gente criou aqui em cima, tá? E o verbose igual a true, tá? Só para mostrar os resultados na tela aqui. Tá? Então já consigo ver algumas informações aqui por causa do verbose, tá? Então eu consigo ver aqui que está marcado com um asterisco, né? Que a uniformidade, o tamanho da célula foi o atributo mais relevante para a classificação, para a geração das regras, né? Eu posso dar um print aqui também no classificador, tá? E ele me traz as regras aqui, tá? E ele me traz também a acurácia aqui, tá? Então aqui a gente pode ver que o único que foi utilizado foi a uniformidade do tamanho da célula, né? E aqui os intervalos que ele calculou, tá? Então desse intervalo de 0.991 até 2.8, tá? Ele classificou como benigno, tá? E a partir desse intervalo, todos os outros intervalos que ele utilizou aqui, tá? Ele classificou como maligno, tá? Esses cálculos de intervalos aqui e o limite deles, tá? Isso aqui é calculado internamente automático pelo algoritmo, tá? Tem essa função print, mas eu prefiro a summary, tá? A summary traz umas informações a mais aqui, tá? Então a gente pode conferir a tabela de contingência, tá? Então a gente tem mais detalhado aqui, ó, os intervalos, a separação dos intervalos,
que foi classificado como maligno, benigno, e a gente tem a soma. Então a gente tem aqui a soma pelos intervalos, tá? No intervalo individualmente, tá? E a gente tem a soma total aqui pela classe meta que a gente estava tentando predizer se era benigno ou maligno, tá? Então, sugiro que vocês dêem uma olhada aí no summary, que ele traz as informações mais detalhadas, tá? Além de trazer a tabela, as regras que ele gerou, tá? Então a gente tem aqui em cima o print, que só gera as regras, e o summary, que além de gerar as regras, gera essas outras informações para nós aqui, tá? Eu posso dar um plot também no classificador, tá? Deixa eu dar um zoom aqui no nosso classificador, tá? Então eu tenho aqui o tamanho da uniformidade da célula, né? Eu tenho a nossa classe aqui, tá? Então eu tenho aqui benigno e eu tenho aqui maligno, tá? Então o branco aqui é o maligno e o escurinho aqui é o benigno, tá? Então a gente tem nossos intervalos aqui em cima, então cada coluna isso aqui é um intervalo, aqueles que a gente viu das regras, tá? Então a gente pode ver aqui que tudo que tiver aqui nesse intervalo aqui ele classificou como benigno, né? Ficou uma partezinha aqui, esse intervalo aqui já ficou mais dividido, né? Ficou para benigno e maligno quase a mesma coisa. Aqui já diminuiu bastante o benigno, aqui também e aqui também. Aqui foi os intervalos onde o maligno se sobressaiu. Aqui também, né? Ele deu quase a mesma coisa, mas a gente pode ver que o maligno ele tá um pouco mais, né? Tem um pouco mais de dados do que o benigno. Bom, a partir disso também a gente pode criar nossa previsão, né? Então vou chamar a função predict, vou passar o nosso classificador e a nossa base de teste que a gente criou lá em cima. Vou dar um Ctrl Enter. Primeira coisa aqui, antes de fazer isso aqui, vamos exportar isso aqui. Vou salvar como R. Tá, vou salvar como um R aqui mesmo, para diferenciar depois, tá? Bom, então aqui, voltamos. Previsão, vou utilizar a função predict, passando o classificador em nossa base de teste. Vou dar um Ctrl Enter aqui, então já gerei a nossa previsão. Eu vou dar um plot em previsão aqui. Então a gente tem aqui o que foi classificado como benigno e o que foi classificado como maligno, tá? Vou salvar isso aqui como R2, R1. Salvou. Tá? E depois aqui no final aqui vocês podem utilizar essa função aqui, tá? Eval Model. E aí vocês passem dois parâmetros, vocês vão para essa previsão, tá? Que foi o que vocês fizeram aqui em cima, e vocês podem passar também a base de teste. Então seria um comparativo, né? Do que vocês fizeram a previsão, como que foi a previsão de vocês, e comparar com a base de teste, tá? Basicamente isso aqui é a grosso modo de falar. Vou dar um Ctrl Enter aqui e puxar um pouquinho para cima aqui. E a gente tem várias informações aqui bem interessantes, né? A gente pode ver a matriz de confusão absoluta, né? Então a gente pode ver o benigno tinha 108 que ele classificou corretamente e tinha 6 que eram benigno e ele classificou como maligno. E o maligno a gente tinha 54 que ele classificou corretamente e a gente tinha 6 aqui que eram maligno e ele classificou como benigno. Então a gente tem a soma aqui dos benignos, tem a soma dos malignos, tem a soma total aqui e a soma total também aqui dentro das colunas aqui, ó, tá? Sugiro que vocês deem uma olhada nisso aqui porque é bem interessante essas matrizes que eles geram aqui. A gente tem também a matriz de confusão relativa aqui também, tá? Que seria em termos percentuais, tá? A gente tem a nossa acurácia aqui, que chegou a 93%, tá? Uma acurácia bem interessante. Então a gente tem aqui o número de acertos e o número total, tá? A gente tem o nosso erro aqui, tá? Ficou em torno quase 7%, dá para arredondar para 7, né? Então 0.069, tá? E a gente tem aqui os nossos erros, então a gente errou 12, dá
conforme a matriz de confusão, né? A gente pode ver, errou 6 aqui em cima. E o quantidade total de instâncias que a gente tinha, né? Que era 174 observações. A gente tem também o p-value aqui, tá? Bom, pessoal, a princípio era isso aqui, tá? É bem simples aqui o algoritmo de uma regra, né? Um R, tá? Sugiro que vocês deem uma olhada na parte teoria, né, sobre o algoritmo, entender o funcionamento dele, tá? Sugiro que vocês aqui no help, que vocês deem uma olhada aqui no OnR, leiam os parâmetros dele aqui, tem umas referências também. Sugiro que vocês deem uma estudada nele se vocês pretendem utilizar, tá? Ele é um algoritmo bem simples, tá? Mas que dependendo do conjunto de dados de vocês melhor, né? E mais simples utilizar um algoritmo não tão pesado e tão avançado como máquinas de vetor suporte ou redes neurais, tá? Que às vezes vocês não vão ter um desempenho tão satisfatório como um algoritmo mais simples, tá? Então vocês têm que fazer alguns testes aí para ver o que vale mais a pena. Tá bem, pessoal? Sempre aquele ditado, né? Nem sempre mais é melhor, tá? Às vezes não é. Tá bem? Bom, então vou ficando por aqui. Quem gostar aí dá like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Deixa eu só marcar aqui. Deixa eu só marcar aqui tudo que a gente fez. A gente gerou tudo aqui. Gerou. Deixa eu só fazer um commit aqui. A gente tem esses arquivos aqui para mandar lá, né? Só vou botar assim, que daí a gente sabe o que é. Deixa eu dar um commit aqui. Conectou lá com o Git. Vou dar um push aqui. Tem uma videoaula aqui nessa playlist, se não me engano, ou aqui no canal, vocês dão uma procurada aí, que eu ensino como fazer a integração aqui do RStudio com o Git, tá? Então já foi tudo para lá, limpou. Só conferir se já foi tudo mesmo. Tá aqui, Git. Vamos ver se já ficou tudo certinho. Vamos abrir o repositório aqui. Vou pegar o nosso repositório aqui, RScript. Então a gente tem aqui OnR, tá? Então a gente tem aqui tudo que foi atualizado aqui dentro do OnR, tá? Então a gente tem os PDFs aqui, a gente tem todo o script aqui dessa parte também já está pronto aqui dentro, tá? Inclusive esses dois arquivos que a gente utilizou, eles estão aqui também, já deixei pronto para quem quiser utilizar, tá? Mas vocês podem pegar diretamente do UCI também. Tranquilo, pessoal? Bom, agora sim, vou encerrando por aqui. Então, mais uma vez, quem gostar, dá like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!